também. And He is worthy of our obedience. He is worthy of our faithfulness. Espero que estejam todos bem, melhor do que eu, com todo este calor. I hope everyone is feeling well, much better than me with all this heat. Sabemos que aqui no verão acontece tanta coisa e é tanta gente. And we know that during the summer here, there's a lot that happens and there's so many people here. Estamos todos tão ocupados, é verdade. And everyone gets so busy, it's true. Mas escolhemos estar aqui But we made the choice to be here para louvar o nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. because we want to praise, we want to worship our God who is worthy of all honor and all praise. Vamos orar? Let us pray. Querido Deus, obrigada por esta manhã. Dear God, we thank you for this morning. Queremos convidar o Teu Espírito Santo neste lugar. We want to invite your Holy Spirit in this place. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, Thank you that you, Lord, have brought us here para sentarmos à mesa com o Senhor e celebrarmos da Sua Santa Ceia. that we might sit at your table and celebrate your supper, your Holy Supper. Podermos dizer obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. That we can say thank you, Lord, for everything you have done for us. Que possamos nos lembrar, jamais nos esquecer That we might never forget, that we might always remember de quem é o Senhor. who you are. Obrigada, que o Senhor abençoe realmente este serviço e que possamos ser tocados ao sairmos daqui. Thank you, Lord, and may you truly bless this service. May you truly bless everyone and touch everyone. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada vida e cada família representada nesta sala. In Jesus' name, we thank you for every life, every person who is here, every family represented. Amém. Amen. Eu queria começar, vai ser uma palavra curta, simples, The word that I will share, it will be short, it will be simple, mas algo tão prático na nossa vida. but it will be something that is practical for our lives. Eu gostaria de começar lendo uma passagem que foi a última, realmente no momento da última ceia do Senhor com seus discípulos. And the scripture that I will be reading, it is from the time when Jesus shared the Last Supper with his disciples. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. And it's about the time when Jesus washes his disciples' feet. Essa passagem está em João 12, capítulo 13, a partir do verso 1, do 1 ao 17. And the scripture that I want to read, it's in chapter 13 of John, from verses 1 to 17. Vamos ler versículo a versículo do 1 a 17. And we will read verse by verse from 1 to 17. Então diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão,
pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. So it says, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" And Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." And Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." And Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Jesus, nesta passagem, está ensinando os discípulos o princípio da honra. So Jesus in this scripture is teaching his disciples the principle of honor. Pessoalmente, eu tenho vivido e experienciado realmente o que é honrar e ser honrado. And personally, I have experienced what it means to be honored and to honor another person. E neste momento, na última ceia, Jesus vem ensinar completamente o contrário das expectativas humanas sobre o que é a honra. And in this moment of the Last Supper, Jesus, he goes and he teaches something that is completely contrary to what the world considers honor. Nós podemos ver a honra como status, posição, We sometimes see honor as the status that we have in society, as our position, títulos, reconhecimentos, as a title, as being recognized by someone else. mas nessa passagem podemos ver que Jesus quebra esse padrão. But in this scripture, we can see that Jesus is breaking the pattern. Ele nos mostra que honra é como um serviço He shows us that honor is a service e não como uma posição. and not a position. Naquela época, o lavar os pés era trabalho do servo, do menor servo. And at that time, the person who washed someone else's feet, it was the person who was the lowest in the household, the servant. Os servos lavavam os pés dos seus senhores, dos seus mestres. It would be a servant who would wash the feet of their master. Mas aqui Jesus está honrando e ensinando os seus discípulos lavando os seus pés. So here Jesus is, how is he teaching his disciples? By washing their feet. Ele está dando um exemplo prático. So he's giving a practical example. No nosso tempo de hoje, que a gente, quando quer explicar alguma coisa, nós falamos, vou te fazer um desenho, que é para a gente entender melhor. And in our days, when we want to explain something to someone, we
we draw a picture for them to see. Jesus, de maneira tão humilde, So Jesus, in such a humble way, sendo o mestre, porque ele próprio diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu o sou. being the master, because he said himself, you call me master and you call me Lord, and it is what I am. Quero lhes ensinar a verdadeira honra, I want to teach you what it truly means to have honor, que é oferecer, servir which is to give, to serve uns aos outros. one another. Das coisas que eu mais ensino para o Francisco desde criança. And one of the things that I teach the most to my child, to Francisco, since he was young. E agora, na fase da adolescência, quando eu começo a falar, ele próprio completa a frase. And now in his teenage years, when I start saying it to him, he will finish the phrase himself. As pessoas são mais importantes do que as coisas. People are more important than things. Essa passagem nos mostra o cuidado de Jesus para com os discípulos, não é o ato em si. Quando ele nos diz, lavai os pés uns dos outros também. Yeah. So this passage, it shows us the care that Jesus has for his disciples, and not just the act itself of washing someone's feet, but the example that he gives. Não que devamos realmente lavar os pés uns dos outros, literalmente. Not that we have to be washing one another's feet in a literal sense, Mas nós podemos, sim, lavar os pés uns dos outros de tantas maneiras e formas. but we can indeed wash one another's feet in so many different ways. No reino de Deus, aprendemos que honrar não é nos exaltarmos. And in the kingdom of God, we understand and we learn that honor for ourselves isn't about exalting ourselves. Com Jesus, nós aprendemos a olhar as necessidades dos outros. And with Jesus, we learn that it is all about looking at each other's need. A própria palavra diz: amai uns aos outros como a ti mesmo. The word itself says we are to love one another as we love ourselves. Como é que vamos poder tratar alguém de maneira em que nós não gostaríamos de ser tratados? So how could we treat someone in a way in which we ourselves would not like someone else to treat us? Como é possível querermos fazer algo a alguém que não gostaríamos que fizessem a nós? How is it possible that we are going to do to something to someone which we would not like someone else to do to us? Vivemos, sim, num mundo em que é a lei do mais esperto. And we live in a world where it is the law of the smartest. Então não podemos querer a dor do outro se seria tão doloroso para nós. So we cannot we cannot do something that is painful for someone when we know it would be painful for us. Para nós que principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus, que caminhamos com Jesus. This is especially for us if we know the word of God, if we walk with Jesus. Apesar de toda e qualquer circunstância, podemos olhar e ver quão abençoados somos. And despite any kind of circumstances, we can look and we can see how blessed we are. Então, por que não podemos abençoar o outro? So why should we not also bless others as we have been blessed? Hoje a mesa está posta do Senhor. Today the Lord's Supper is placed before us. E Jesus diz: fazei em memória de mim. Jesus says, do this in remembrance of me. Ele está nos dizendo que para que realmente seja, que a sua entrega naquela cruz, naquele dia, seja lembrada. He is truly doing this so that his death on the cross, his giving himself for us, will be remembered forever. E que possamos fazer esse memorial realmente de forma reverente, com celebração. That we might do this memorial moment truly as a celebration. Honrar a Jesus Cristo é manter vivo tudo aquilo que ele veio, começou e será fiel para cumprir. So honoring Jesus, it means to do everything, to keep doing everything that he started and everything that he is faithful to finish. Ele nos ensina na passagem a lavagem dos pés, ele pede para que nos lembremos quando ceiamos com ele, que nos lembremos da sua entrega.
So he reminds us in this moment where he washes the disciples' feet, and in this moment where when he tells us to do this in remembrance of him. Mas que tudo isso não seja apenas um ritual, uma coisa automática na nossa vida. But he doesn't say it so it becomes a ritual, something that we do with our brains turned off in our lives. A melhor maneira de honrarmos o que Jesus fez é com a nossa vida prática. The best way to honor what Jesus did is with our lives in practice. Honrar segundo a ótica de Jesus é servir sem buscar algo em troca. So honor in the eyes of Jesus, it means to serve without seeking anything in return. É tratar toda e qualquer pessoa com dignidade, It is to treat each and every person with dignity, da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. in the same way that we would like to be treated ourselves. Todos sabem, o trabalho que eu tenho é servir pessoas literalmente. And as you all know, the work that I do as a person, it is to serve others in a literal sense. E para muitas nacionalidades existe a cultura de oferecer gorjeta, por exemplo. And in many nationalities, there is a culture of tipping, for example. E eu já tive colegas de dar um tratamento diferenciado dependendo da nacionalidade, já pensando na gorjeta que vai ganhar. And I have colleagues of mine who give a different treatment to each person depending on their nationalities because they think, oh, this nationality, this culture tips more. Mas incrivelmente eu consigo ou eu já recebo gorjeta, por exemplo, de pessoas ou de nacionalidades que jamais ofereceram algum tipo de gorjeta. But I have received tips from people from nationalities that we never expect to give any kind of tip to anyone. Das pessoas realmente chegarem para mim e de fato dizer, olha, eu fui tão bem recebido, tão bem tratado, por favor, receba. People have come to me and said, look, I've been so well treated, so respected. I really want you to have this. Principalmente de pessoas em que nem se espera. Especially from people who I did not expect it from. Então é isso que Jesus espera de nós, que possamos realmente honrar o nome dele através das nossas vidas. And that's what Jesus expects from us, that we would honor his name through our lives. Jesus em toda a sua vinda e vida, That Jesus in every moment that he was here in his life, ao invés de exigir a honra, ele só as concedeu. instead of expecting or demanding honor for himself, he honored others. Então hoje ele nos convida a sentar à sua mesa e poder dizer: So today he invites us that we might sit at his table and Senhor, say, eu quero te dar honra com a minha vida. that we might really say, Lord, I want to honor you with my life. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: essa é a minha filha amada. I want you to look at me and to say, that is my beloved child. Eu tenho te dado bênção nesses últimos dias And I have been blessed in these last few days. de conseguir fazer obra no prédio em que nós moramos. And we've been able to revamp the building where we are living. Eu digo que é uma bênção porque realmente foi um processo muito difícil para conseguirmos fazer o que estamos fazendo, em todos os sentidos, financeiros, vizinhos. And this is a blessing from God because it was very, very difficult to actually start doing this revamp because financially, with the neighbors that we have, E a empresa que acabamos por contratar, segundo já vimos, eram só brasileiros a trabalhar. and the agency that we hired to help us, from what we saw, they were just Brazilians. E o meu marido até disse: ai, vai ser ótimo para lidar com a mesma língua brasileiros, a gente vai pedir para que eles façam de fato um bom trabalho. And my husband said, it's going to be great to work with people who are from our nationality because then we can speak the same language and really ask them to do a good job. Mas, para minha surpresa, a equipe que está trabalhando lá é um grupo de africanos, eles But- são da Guiné-Bissau. To my surprise, the people that started working there were from Africa, from Guinea-Bissau, E não falam praticamente nada de português. and they almost don't speak Portuguese.
Eles falam, acho que é crioulo, a língua deles, entre eles. They speak their dialect between them. E o meu marido disse, vai no Google e faz a tradução, como eu faço com os meus clientes ingleses, assim você comunica com eles. And my husband told me to go to Google Translate and try to make a translation so you can communicate with them. Eu tentei, confesso. And I really tried, I confess. Mas, para minha maior surpresa, But to my surprise, eles não sabem ler. they cannot read. They don't read. São pessoas tão simples. They are such simple people. São pessoas que eu desço para levar água fresca, para levar uma Coca-Cola. There are people who I go down there to give them some fresh water, to give them a Coke. Porque eu tento agradecer, eu tento em palavras, mas eles não entendem. Because I try to thank them with words and everything, but they really don't understand what I'm saying. Único senhor outro dia me perguntou, você fala francês, French? And one person the other day asked me if I speak French, Não, eu não falo francês. but I don't speak any French. Então, de maneira prática, de ações e atitudes, é a maneira com que eu tenho conseguido honrar a vida deles, é levando água fresca nesse calor. So the only way I've been able to communicate with them is through actions, by bringing them fresh water in the middle of this heat. Lanche, uma Coca-Cola e muita oração pela vida deles. Just something for them to eat, a kind of Coke, something, and praying for their lives. E muita oração para que eles realmente estejam fazendo um bom trabalho, porque não tem como eu pedir nada. And praying for them to really be doing a good job, because I can't communicate with them to ask them. Eu realmente tentei contactar o chefe, que é um senhor português, mas ele não está em Portugal. And I tried to contact the person who is in charge of the agency, and he is not in Portugal, but he is Portuguese. E eu ontem perguntei para ele por mensagem como que ele comunicava com os seus trabalhadores. And I asked him by message, how did he communicate with the workers? E ele disse, é muito difícil, eu vou à obra com eles e faço um desenho para eles entenderem. So it's very difficult. I go with them to the place where they're working, to the construction site, and I draw for them to understand. Então Deus tem colocado esse princípio da honra no meu coração nos últimos tempos. So the Lord has been placing this principle of honor in my heart for these last few days. Porque de fato Deus nos honra e nós precisamos honrar os outros. Because truly God, He gives us honor, and we are to honor one another. E quando reconhecemos todas as bênçãos que o Senhor coloca na nossa vida, And when we recognize all the blessings that the Lord places in our lives, nós nos sentimos encorajados a abençoar o outro. we feel encouraged to bless others as well. Existe um mover dentro da gente para fazer algo pelo outro. There is something moving within us that tells us to help someone else. E eu acredito que, de fato, era este o objetivo do Senhor Jesus em ensinar com o lava-pés. I believe that this was really Jesus' goal, that He would teach by washing the disciples' feet. Que tudo que os discípulos aprendessem era realmente para eles passarem para frente. That everything that the disciples were learning for Him was for them to pass forward to the next generations. Tudo que recebemos do Senhor não é para retermos, é And para prosseguirmos. everything that we receive from the Lord is not just for us to keep for ourselves, but for us to share. E é claro que haverá momentos em que vamos nos decepcionar. And of course, there are moments where we might feel disappointed. Vamos nos decepcionar quando colocarmos as nossas expectativas no outro. Only in those moments where we place our expectations on someone else is when we will be disappointed. Nesses últimos dias também aconteceu algo bem desagradável. And in these last few days, something also unpleasant happened. Durante alguns anos, eu e o Rodrigo recebemos muitos brasileiros vindo do Brasil para imigrar em Portugal. During the last few years, me and Rodrigo also received Brazilians who came to immigrate from Brazil, came to Portugal, Para ficarem de fato dentro da nossa casa, para comerem da nossa comida, para viverem da nossa vida do dia a dia. and we received them in our house to stay, to eat, to be in our lives for a while.
para orientar com documentos, para tentar arranjar trabalho, para correr atrás de uma casa própria para as pessoas. to help them with the documents, to help them find work, to help them get the documents they need. Há um tempo já não fazemos mais isso, And we haven't done that for a while now. mas é claro que o desejo do nosso coração é que todas essas pessoas que foram recebidas como foram, possam fazer por outras. But the goal in our hearts is really that those people who we try to receive as well as we could, that they would also have the same feeling and the same action toward others. E eu fui procurada por uma pessoa que veio do Brasil e foi recebida por uma dessas pessoas que foram recebidas por mim. And so I helped someone out, and they helped someone else out, and the person who they helped out reached out to me. E essa pessoa me procurou desesperada, contando horrores do que lhes fizeram. And that person reached out to me, telling me about all the terrible things that they had done to them. Para mim foi uma decepção gigantesca. For me, it was a very great disappointment. Já passou, eu estou tentando digerir ainda toda a história, já consegui ajudar melhor essa pessoa que veio. And it's something that has passed, and I am done. Have digested it, and I'm trying to help the person. Mas é claro que eu fiquei decepcionada porque eu tinha expectativas que o bem que eu fiz o outro pudesse fazer pelo outro. But I was disappointed because I expected that the good that I did for someone, that they would also do for someone else. Mas na prática, em todas outras razões ou situações da nossa vida, a gente sabe que não é assim. But in practice, in real life, in every situation of our lives, we know that it's not always like that. Isso também me ensina que não está no controle das minhas mãos. Which also teaches us that these things are really not in my hands to control. O Senhor está de olho em cada um de nós do que nós estamos fazendo da nossa vida. The Lord sees every one of us and everything that we are doing with our lives. E eu olho para a minha vida e vejo que eu tenho recebido honra do Senhor e tenho grande desejo e prazer em honrar os outros. And I look at my life and I see that the Lord has truly honored me, and He's given me the blessing to honor others as well. E de fato, quando vamos amadurecendo a nossa fé e vamos convivendo com pessoas que também são mais maduras na fé, na caminhada com Cristo, And as we mature in our faith, and as we share with others who are also mature in their faith with Jesus Christ, vamos aprendendo, vamos amadurecendo we learn, we mature, e vamos colocando cada vez mais nas mãos do Senhor aquilo que nós não podemos realmente mudar. and we start to really place in the Lord's hands the things that we see that we really can't change. O que podemos fazer, pois que façamos. What we can do, let us do it. Aquilo que não podemos é apenas confiar naquilo que o Senhor começou. Ele vai cumprir. But we have to trust that what the Lord has started, that He will fulfill it. Então, hoje o convite do Senhor é bem claro para nós. So the invitation that the Lord has for us today is very clear. Vem, senta comigo à mesa Come and sit at my table, e vem aprender de mim o que é a verdadeira honra. and come learn from me what honor truly means. Então, hoje eu convido vocês nesse momento a partilharmos a ceia do Senhor. So right now I invite you to share in the Lord's Supper with me. Quem não tiver à vontade, não tem problema, fique no seu lugar. And whoever doesn't feel comfortable to come, you can stay in your place. Mas quem crê no Cristo que veio, que morreu e ressuscitou por nós, But if you believe that Jesus Christ, that He came, that He died, that He resurrected for us, que tem como seu Senhor e Salvador, if you know Him as your Lord and your Savior, tome do pão e do sumo para lembrar dessa maravilha na nossa vida. take this bread, take this juice, and remember this wonderful thing that we have in our lives. Nós teremos uma canção para que possam vir tomar os elementos. We will sing a song while we come and get these elements, Depois vamos orar juntos e tomarmos juntos a ceia. and then we will pray and we will take it all together at once. Estejam à vontade. So please feel free.